Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Crescer na Fé. Mais uma vez nos encontramos aqui, como de costume, para falarmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje vamos também continuar falando a respeito de um tema muito importante na compreensão do Evangelho, que são exatamente as expectativas messiânicas, para que a gente entenda o contexto e depois o texto se torne melhor compreensível para nós também. Portanto, convidamos você a ficar conosco. Se você for inscrito, você compartilhe, deixe o seu like ou seu comentário, sua crítica, enfim. Se você não for, se inscreva no canal e ajude a divulgar um pouco a palavra de Deus. Essa também é uma forma excelente de evangelização. Fiquemos juntos e vamos crescer na fé. Continuando então os nossos comentários acerca das Sagradas Escrituras, ainda estamos falando dos contornos históricos que envolve a formação principalmente do Novo Testamento. Conhecemos um pouco a história de Jesus e a partir daí nós vamos compreendendo mais o que é que se falou a respeito dele e o porquê. Por isso, mais uma vez, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos absorver bem tudo aquilo que Deus quiser nos ensinar. Então, convido você a rezarmos juntos pedindo esta graça, esta iluminação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos aqui do canal Crescer na Fé, vamos falar hoje um pouco a respeito das expectativas messiânicas. E o que é que isso, na verdade, pode nos interessar? Conhecendo essas expectativas, nós vamos entender melhor o porquê, na verdade, o Evangelho e a pessoa de Jesus, para muitos, foi, como diz o próprio texto de Lucas, causa de soerguimento e queda em muitos em Israel. Começaria comentando com você o texto de São Marcos. Convido você a tomar esse texto bastante importante, bastante conhecido, mas que vai nos dar uma ideia desse contexto messiânico e o que é que está por trás de toda esta questão. Então, pegando o nosso texto do Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 8, no versículo 27. Marcos 8, 27. E o que é que temos aqui então? Temos a profissão de fé de Pedro, e que nos é relatado desta maneira. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Veja, querido amigo, aqui o texto de Marcos, na verdade, ele é como que como nós costumamos chamar, um divisor de águas dentro da sua narrativa, não é? Parece-nos
propositalmente no meio do Evangelho, no capítulo 8 de um Evangelho que tem 16 capítulos. Mas o que é que isso nos faz perceber? Até então os discípulos caminhavam com Jesus. Podemos dizer que chegaram no meio do caminho. Para cumprir novamente ou para completar a caminhada, faltaria a outra metade. Porém, para iniciar essa outra metade, uma pergunta é fundamental: quem sou eu para você? É o que Jesus então vai nos perguntar. E o texto nos deixa alguns sinais interessantes que têm a ver com o que nós propusemos comentar hoje. A primeira coisa que nos chama a atenção é que quando Jesus começa a perguntar sobre ele, as respostas que surgem é exatamente esta, ou são essas. Eles responderam: João Batista. A pessoa de João Batista é uma pessoa que precedeu Jesus. Nós sabemos disso. Ele começou a pregar antes de Jesus no deserto. Jesus depois vai ser, inclusive, batizado por ele. E assim sucessivamente. Em outros trechos do Evangelho, nós vamos perceber, inclusive, que as pessoas, ao irem a João, vão identificá-lo como o Messias. Mas ele mesmo vai dizer: eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou o consagrado, o enviado de Deus para esta missão. Eu não sou o escolhido, mas eu vim para preparar o caminho. Eu sou uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Virá depois de mim alguém que é mais poderoso e da qual eu não sou digno de atar a correia das suas sandálias. Não é? Então, as pessoas identificavam João Batista como um possível Messias. Um possível Messias. É interessante, não é? Por isso que João Batista aparece nesse texto. Porque a questão aqui é saber quem é Jesus. E Jesus é o Messias. Isso nos fica claro pela resposta de Pedro, quando ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias. Messias em hebraico é o mesmo significado de Cristo em grego. Significa o ungido, significa o escolhido. E nós vamos ver esse relato muito especificamente durante o batismo de Jesus. Então veja, a resposta já está dada. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Agora, nos vem uma outra questão. Por isso que a comunidade cristã fez questão de trabalhar este tema, essa informação, esse dado importantíssimo e ter deixado para nós por escrito. Você vai ver isso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e assim sucessivamente no Evangelho também de João, a identificação de Jesus como Cristo, ou ungido, ou Messias, ou o próprio Filho de Deus. Outro dado interessante que nós vamos perceber, que eles vão dizer: outros acham que você é Elias. Ora, afinal de contas, quem era Elias? Elias era o grande profeta do Antigo Testamento, que, segundo a tradição, não vê a morte. Ele foi arrebatado para o céu num carro de fogo. E o que é que Elias tem a ver com o messianismo e a pessoa de Jesus? Porque, segundo se acreditava, Elias deveria vir antes para então ser o anunciador do Messias, para vir e novamente preparar o povo para a sua chegada. Curioso notar que no mesmo Evangelho, se continuarmos aí a sua leitura, nós vamos perceber aí no Evangelho ainda de São Marcos que nós teremos uma questão exatamente sobre Elias. No capítulo 9, no versículo 9,
Então, Marcos 9:9, nós temos uma menção feita ao profeta Elias, logo depois da famosa transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Diz o texto: ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe: por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ou seja, ele tem que anteceder o tempo messiânico. Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado, eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Veja, a figura do profeta Elias está ligado ao messianismo, ao tema do messianismo, assim como João Batista. Consequentemente, como eles vão dizer aqui, toda a história dos profetas. Dizem que você é João Batista, outros Elias ou um dos profetas. Isso tudo, caríssimos amigos, está dentro dessa expectativa messiânica. Ou seja, eles tentam identificar os sinais indicadores do tempo messiânico. E o que é que precedia também esse tempo messiânico, ou que alimentava essa expectativa? O povo estava sofrendo, eram muitas tribulações, pestes, perseguições. O profeta Elias viria para restaurar tudo e aí inauguraria então o tempo messiânico. Isaías, inclusive, vai dizer, e aí João assume essa profecia: preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Ou seja, existe um tempo de preparação para a vinda do Messias. Mas os sinais que Jesus vai dando, às vezes, nem sempre são propriamente interpretados. E você vai perceber muito bem isso. Ou seja, nós conseguimos deduzir algumas coisas. O Messias, ele não tinha somente uma ideia formada. Na verdade, haviam várias expectativas sobre a característica desse Messias. Para uns, esse Messias, então, seria como esse profeta de fogo, e João Batista, por isso, é identificado assim, porque sua pregação já vai dizer: o machado está posto à raiz das árvores. O Messias, então, é o tempo em que o mundo vai ser julgado, o juízo vai acontecer. E o tema do juízo final era um tema ligado ao messianismo também. O Messias viria para julgar o seu povo. E quando João Batista assume este discurso, nós vamos perceber que as pessoas têm a tendência de identificá-lo como Messias, por conta do discurso que ele faz. Assim como a expectativa da vinda do profeta de fogo, que era Elias. Os acontecimentos vão acontecendo. E uma literatura que, na verdade, nós já temos desde o Antigo Testamento, uma mentalidade que também, uma narrativa que está presente na história do povo de Deus, estará ligada ao messianismo, é a famosa apocalíptica, ou seja, os tempos onde Deus vai atuar de maneira mais intensa, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, Deus vai intervir. E aí nós vamos percebendo que esse tema da apocalíptica
ela está presente desde o Antigo e até no Novo Testamento. O livro do Apocalipse não é o único que traz essa ideia, essa mentalidade apocalíptica. Ela está presente em várias literaturas, mas no tempo de Jesus, isso era alimentado muito pelo contexto que nós chamamos, porque no tempo de Jesus, nós ainda não temos o Evangelho escrito. Aliás, não teremos nada escrito do Novo Testamento. Portanto, nós dizemos que esse tempo é o tempo da tradição oral. A fé é alimentada através da oralidade, da comunicação oral, do testemunho, das histórias e da repetição das narrativas. A isso nós chamamos tradição também oral, ou seja, a fé ela é passada, ela é comunicada oralmente. Isso é muito importante para percebermos, para que quando o texto nos falar desses elementos, a gente entenda o que está por trás dele. Então, o contexto nos ajuda a entender o texto. E o que nós vamos perceber? O que é que nós percebemos nessas narrativas? Jesus, ele vai assumir um messianismo que nem sempre vem de encontro com aquilo que as pessoas esperavam. Peguemos um texto do Evangelho de São Lucas que narra para nós exatamente essa realidade a respeito da expectativa do messianismo na pessoa de Jesus Cristo. Lucas nos traz um texto muito conhecido também a todos nós, que está lá no seu capítulo 24, que é a famosa passagem ou a famosa história dos discípulos de Emaús. Para resumir um pouco esse longo texto, mas belíssimo, se você tiver a oportunidade, dê uma aprofundada nele aí na sua casa, capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 13. A narrativa vai falar que 2 discípulos iam de Emaús, de Jerusalém para Emaús. Eles estavam voltando para casa. E eles estavam voltando da onde? De Jerusalém, depois dos eventos que aconteceram envolvendo Jesus de Nazaré. E aqui nós vamos perceber que o Cristo ressuscitado se coloca no meio deles, vai caminhando com eles e vai conversando com eles pelo caminho. Eles demonstram uma total tristeza e decepção a respeito das expectativas que eles tinham sobre Jesus de Nazaré. A ponto de dizerem a seguinte coisa, quando Jesus lhes pergunta, o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? E eles vão dizer, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram esses dias? Aí Jesus pergunta, quais? Disseram-lhes ele. Responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não encontrando o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos, a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ou seja, veja, por esta narrativa, Jesus, na verdade, não atendeu à expectativa de muitos dos seus discípulos.
Eles não compreenderam, eles não entenderam. Tanto é assim que nós estamos já no período pós-ressurreição e mesmo assim os discípulos ou a comunidade nos trazem uma ideia de descrença, de decepção. Mesmo quando Jesus dialoga com eles, nós percebemos que a compreensão ainda é limitada. No seu segundo livro de Atos, Lucas também nos traz uma incompreensão muito clara a esse respeito. Diz para nós o seguinte, em Atos capítulo 1, lá no versículo 6. Agora Jesus também está conversando com os discípulos. Estando, pois, reunidos, ele assim o interrogaram. Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu-lhe, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, queridos amigos, aqui do canal Crescer na Fé, Jesus, quando ele vem, nós hoje sabemos que ele é o Messias, sabemos que ele veio enviado de Deus para cumprir aquilo que falávamos também no encontro passado, inaugurar o reinado de Deus no mundo. Porém, como as pessoas tinham várias ideias ou concepções sobre Messias, que seria o Messias político aqui, como você pôde perceber em Atos dos Apóstolos, é agora que ele vai restaurar a realeza de Israel, ou seja, vamos poder ter um domínio sobre todas o poder, sobre a governança. Outros momentos nós vamos poder perceber que esperava-se que o Messias viesse de forma ostensiva e ele não veio, ele veio humilde, como nós ouvimos no relato, principalmente quando celebramos o Domingo de Ramos e assim sucessivamente. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que para conhecer Jesus é preciso mais do que simplesmente ler ou saber o que dele se espera, mas é preciso entrar em contato, em relação com ele, e é preciso prescrutar melhor tudo aquilo que ele vai nos falando, porque ele, durante o Evangelho, ele muitas vezes, aliás, na sua grande maioria, ele não se proclama Messias. Raríssimas são as vezes, 2 vezes que nós vamos ver Jesus falando sobre si mesmo e se autodeclarando, quando ele diz para a samaritana no poço de Jacó e ao cego de nascença que ele era então o Messias. Fora isso, por isso que nós falamos do segredo messiânico, quando Jesus, na passagem que ouvimos, ele diz, a ninguém diga nada sobre isso, ou seja, que eu sou o Cristo. Porque este messianismo, ele não é um messianismo que se chega por uma, digamos, afirmação simplesmente doutrinal, mas é preciso que se tenha uma experiência do seu messianismo. E ele vai seguir um messianismo próprio, diferente, digamos, da maioria do que as pessoas esperavam. Por isso, muitas vezes, nós vamos perceber os relatos bíblicos dizer que quando Jesus, enfim, morre na cruz, ele morre sozinho. Por quê? Porque os seus não compreenderam o caminho que ele escolheu. Mas nós vamos percebendo ao longo do tempo, e no próximo encontro falaremos também um pouco mais sobre isso, que a sua escolha foi por este caminho, e este caminho, de fato, também, queiramos ou não, ela atinge 2 grandes realidades. Aliás, todas as realidades, mas principalmente 2, não é? A religiosa, a política, que já falamos também.
em encontros passados. Mas o importante aqui é perceber que é preciso aproximação com Ele para conviver com Ele e daí tirarmos as nossas conclusões. É Ele que se revela, ou seja, é o Deus que se manifesta antes mesmo que eu perceba. Então essa é a dinâmica do Evangelho. Por isso que a comunidade vai escrever o Evangelho muito depois, porque até então é um descobrir, é um experimentar, é um perceber quem é que está no meio, inclusive depois da própria ressurreição, como acabamos de ouvir no texto de Lucas. Então que a sua leitura te leve a um aprofundamento e que a graça de Deus nos ajude a perceber o Cristo que se revela através do texto sagrado. Até o próximo encontro, se Deus quiser.